Você sabia que o São Paulo Futebol Clube nem sempre foi tricolor do Morumbis? O São Paulo, antes do Morumbi, era o tricolor do Canindé. E nesse vídeo eu resolvi vir até aqui o Canindé para trazer um pouquinho dessa história para você, torcedor do São Paulo Futebol Clube. Todo torcedor tricolor sabe que a casa do São Paulo é o Morumbis, mas em boa parte da existência do clube não foi bem assim. Por quase 15 anos, entre 1942 e 1956, foi aqui nesse estádio, no Canindé, que abrigou a sede do São Paulo Futebol Clube. Para muitos são paulinos, certamente, para os mais jovens, ainda é estranho imaginar que o tricolor nem sempre foi do Morumbi, e que por mais de uma década foi do Canindé. A relação do São Paulo com o bairro que atualmente abriga o estádio da Portuguesa começou em 1942, com o clube assumindo o aluguel de uma propriedade, e depois em 1944 com a compra desse terreno. A área de 70.568 metros quadrados passou a fazer parte da história do clube, do São Paulo Futebol Clube. No princípio, o tricolor permaneceu como inquilino naquelas terras, mas desde o começo investiu em melhorias e em pouco tempo o São Paulo já sediava no Canindé o departamento de futebol e reinaugurou o de natação, como os de remo, basquete, vôlei, hóquei e até mesmo xadrez. Foi um período verdadeiramente poliesportivo do clube, como nunca mais aconteceu novamente. Mas com o tempo, e devido às dificuldades geográficas do terreno e da difícil logística, o São Paulo percebeu que ali não conseguiria construir o estádio que desejava. Apesar disso, as condições e estruturas que o clube implantou no Canindé, na época, transformaram um precursor dos modelos, centros de treinamento dos grandes clubes de hoje. O Complexo São Paulino abrigou até a seleção campeã da Copa do Mundo realizada no Brasil em 1950, o Uruguai. Parece que vai ter um evento ali. Tô vendo o pessoal entrando e saindo com mercadoria, com água, essas coisas. Vou tentar me infiltrar. Mostrar mais para vocês aí como é que tá aqui o estádio, né? Vai ser demolido, né? Ao que tudo indica, vai ser demolido, vai ser construída uma arena, né? Uma arena multiuso. Capacidade por volta de 15 mil torcedores, 15, 20 mil torcedores, lá não tá certo. Canindé, apesar de acolhedor, era pequeno para as pretensões dos dirigentes e da crescente torcida são paulina. Desde os primeiros anos da década de 1940, o número de associados tricolor não parava de subir. Tô de bicão por aqui, mano. Tem uns malucos de preto ali, eu tô de preto também. Eu tô invadindo aqui. Na tora. Na maior mesmo, na cara dura. Em 1942, o tricolor possuía 9.983 sócios, ocupando a quarta posição da tabela de associados. Atrás do Tietê, tinha 18.000, do Corinthians 15.000 e do Palmeiras 10.000. 3 anos depois, o São Paulo já ocupava a segunda posição no ranking, com 17.027 sócios. Tecnicamente empatado em primeiro lugar com o Palmeiras, detentor de 17.294 associados. Boa tarde. Boa tarde. Eu consigo acessar aqui para ir arquibancada ou não? Por Eu aqui? acho que não. É fechado aqui a estrutura? Ou não tem escada nenhuma aqui? Por aqui não, só lá por fora, lá por baixo, mas os portões são todos fechados. Fechado, né? Bem, obrigado. Tudo isso só indicava que a diretoria de São Paulo precisava encontrar outro local para construir o estádio de porte necessário para comportar essa grande torcida. Não seria no Canindé, que ficaria ainda menor com a retificação do rio Tietê, imposta pelo ideal progressista do engenheiro e prefeito Francisco Prestes Maia, como também por questões sanitárias. Como esse projeto já bem antigo e que contava também com a construção das avenidas marginais, o São Paulo perderia boa parte da área que possuía no Canindé.
Da perda da parte de um terreno, o tricolor chegou a preparar um estudo para viabilizar a construção do estádio no que restasse do Canindé. Planta e maquete de uma obra destinada a 90 mil torcedores chegaram a ser elaboradas pelo engenheiro José de Paula Carvalho e não deu certo. Sem arranjo com o poder público, Cícero Pompeu de Toledo tentou em janeiro de 1950 viabilizar mais uma vez um estudo para a construção no próprio Canindé. Nessa ocasião, por meio de um projeto elaborado pelo famoso arquiteto Ícaro de Castro Melo, para alavancar, a diretoria discutia no conselho um plano de execução que muito se assemelharia ao realizado posteriormente no Morumbi, com vendas de cadeiras cativas de maneira antecipada. Não se sabe, porém, se algo referente a esses trabalhos chegou a ser concluído, pois em pouco tempo ele se tornaria inviável de qualquer jeito. Então, em 9 de dezembro de 1953, mais de um ano depois, o tricolor obteve um grande terreno no totalmente deserto e novo bairro do Morumbi. O Conselho Deliberativo do clube aprovou colocar o Canindé à venda para possíveis interessados. Somente no dia 11 de fevereiro de 1955, Vadir, Eduardo e Raul Sadi lavraram a ata de compra da propriedade do terreno. Aproveitar que eu tô passando por aqui, né? Nessa situação aí, eu tenho 2 cracudos ali. Pessoal, tem muita gente que critica, né? Critica o Brasil. O povo só pensa em futebol, não quer nada com nada, futebol não traz nada. Critica o esporte, né? De uma forma geral, denigrindo, né, a imagem do esporte. Sendo que quando não tem o esporte, o que acontece? A degradação que fica o local, o bairro. Entendeu? É muito mais que futebol. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de futebol, não era muito fanático, né? Mas sempre gostei, sempre tenho meu time de coração, né? Que é o São Paulo, por causa do meu pai. Ele gostava muito de futebol, né? E alguns períodos da minha vida, assim, eu me afastei um pouco do futebol por ouvir essas críticas, né, das pessoas. Eu sempre fui um pouquinho meio estudioso e meio malandrão, sabe? Eu andava meio a meio. Andava com a malandragem e andava com o CDF, né? E aí eu ficava nesse meio a meio aí também, eu via de um lado, eu via do outro, né? É o pessoal que estuda um pouquinho mais, é um pouquinho mais culto. Tem essa crítica, né? Futebol é nada, que é besteira, não sei o que lá. E ao longo do tempo eu mudei eu afirmei a minha crença, né? O meu gosto. Porque o futebol é muito mais que só 11 jogadores em campo e uma bola. Né? Tem sonhos, tem trabalho. As coisas acontecem, né? Desenvolve, traz dinheiro para qualquer lugar. Desenvolve a região, desenvolve o bairro. E quando não tem, fica tudo assim. Abandonado. Sem investimento de ninguém, né? Cadê os críticos? Os críticos do futebol para vir aqui dar uma força, investir no bairro, trazer segurança. Para criticar tem um monte, né? Agora para fazer, botar a mão na massa, é só 1% que faz isso. Enfim, essa é a minha crítica aqui no vídeo, aproveitar, né? Para falar um pouquinho o que eu penso. Você que tem dúvida aí sobre o que você quer, se você gosta do esporte, se gosta de futebol, continua gostando, segue seu coração. O esporte traz alegria para muita gente, desencoraja aí pro caminho das drogas, né? Seja vendedor ou usuário, é o caminho das drogas, né? Traficante, ou usuário, ou nóia, é o caminho das drogas, né? Então fica aí um pouquinho do pensamento aí, né? Torcendo para que os tempos de glória desse lugar volte, com essa SAF que está entrando aí, né? O progresso volte a estar aqui nesse bairro aqui. E aqui nesse estádio, lógico, né? Trazendo alegria, trazendo torcedor, trazendo dinheiro para girar a economia,
trazer o incentivo para a garotada aí praticar esporte. Aqui nessa estrutura não tem só o campo de futebol, tem piscina. Tinha, né? A piscina está abandonada, tem piscina para fazer natação, tem quadra de tênis, que inclusive hoje estava aberta, mas só pode entrar associado. E é isso, é o esporte em geral. E para a gente continuar e finalizar esse vídeo, somente quando o proprietário vendeu o terreno à Portuguesa, em janeiro de 1956, o tricolor deixou de ser o tricolor do Canindé. Como o comprador Valdir Sadi também era sócio do São Paulo Futebol Clube, o time pôde permanecer no Canindé por mais algum tempo, enquanto as obras do Morumbi avançavam. Ainda que a mudança para o Morumbi tenha sido gradual, deixando a Portuguesa, os tricolores vão ver os pertences e departamentos aos poucos, em processo finalizado no final daquele ano. E aí, torcedor tricolor, você sabia que o São Paulo Futebol Clube já foi no Canindé? Deixa aí no comentário se você gostou dessa história. Se inscreva no canal, dá seu joinha aí, isso aí fortalece o nosso time aí a crescer, a estar trazendo mais conteúdo. É o estímulo, né, para trazer mais conteúdo aí para todo mundo, trazendo a história do futebol, dos estádios, dos clubes. E é isso aí, tamo junto, valeu, até a próxima!